Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu sou o Arni e hoje é brasileiros em Portugal, a minha opinião como português. Ora bem, tem vindo muito brasileiro para Portugal, o que é normal tendo em conta a semelhança linguística de um povo e de outro. Mas atenção que há diferenças nos significados e isso às vezes gera confusão, tanto de uma parte como de outra. Acontece que muitos brasileiros, por exemplo, eu vou dar um exemplo como hoje ainda aconteceu quando eu fui a um supermercado. A moça da caixa perguntou-me se eu queria dar o número de contribuinte. Eu disse que sim. Comecei a facultar o número de contribuinte em questão e ela começou a repetir e disse um número que não era esse. Mas disse de uma forma como costumam os brasileiros dizer: meio. Ora bem, meio, meia, isso. E eu disse: não, eu não disse isso. Além disso, a meia está no pé. Meias é de calçar. Pronto, simples. Mas eu a rir-me disse: olha, atenção, o que você quer dizer é o número 5. Porque meio é 5. 2,5, 3,5 é 3,5, 2,5 e não 0,6, por exemplo. Agora, ficou toda danada, bateu com a caixa. Eu, epá, peraí, até estava a brincar com ela, não percebi para que é que foi aquela reação. Tem que ver uma coisa: o pessoal, quando eu vou para a Espanha, eu hablo espanhol. Se for a França, je parle français. Se for a Inglaterra, I speak English. Agora em Portugal, eu falo português de Portugal. Não estou a dizer que um brasileiro tenha que chegar cá e falar o português de Portugal. Claro que não é fácil trocar um sotaque pelo outro, mas isso não implica que possam aplicar todos os vocabulários, todas as palavras como usam lá cá, porque pode não ter o mesmo significado. Como por exemplo, eu fico já, isto agora é para os companheiros que vêm do Brasil, que estão no Brasil e que possam tencionar vir para Portugal. Se ouvirem um português a dizer aquela rapariga é boa pessoa, ele não está a chamar-lhe prostituta, está a dizer que é uma jovem. Rapariga cá não é prostituta, é uma rapariga, ponto. É uma miúda. Isto é um exemplo. Há muitas coisas que é diferente. No outro dia eu vi também, num grupo que eu sigo, já há muito tempo, até já foi há algum tempo, estarem a dizer da feijoada. E então eram brasileiros a falar com brasileiros e estava uma pessoa em questão a dizer que nós fazíamos errado, porque feijoada não era com feijão branco, mas com feijão preto. Ora bem, então eu vou explicar uma coisa que até outro brasileiro depois disse isto que eu vou dizer. Não destas palavras, mas foi de outra forma. Mas disse que é, para eles está certo, para o brasileiro está certo o preto, o feijão preto. Para nós está certo, está correto o feijão branco. A nossa feijoada em Portugal faz-se com feijão branco. No Brasil é feita com feijão preto. Daí cá dizermos feijoada à brasileira. E de certeza, porém, que no Brasil os brasileiros não dizem feijoada à brasileira, dizem feijoada, como nós cá dizemos feijoada da nossa. Quando estamos a referir a do outro país, neste caso do Brasil, é que dizemos à brasileira, como provavelmente se fosse um restaurante no Brasil português, se calhar se fizesse feijoada lá da nossa, dizia feijoada à portuguesa. Não sei, digo eu, mas tinha lógica. Porquê? Porque é uma feijoada feita de outra forma, com outra tradição, com outro costume. Outra coisa que era lá está, a malta que está a pensar vir para cá, não pensem que isto é um paraíso, porque não é, amigos. Infelizmente não é. É um paraíso talvez para vocês que venham de cidades, e agora estou a falar baseado do que colegas meus do Brasil me contam. Atenção, que eu estive lá
já estive no Brasil, mas foi em Salvador da Bahia, estive em Natal, mas como turista é diferente, não andei por todo lado, obviamente. Então, o que eles me contaram é que, por exemplo, lá o crime é mega elevado e eu realmente já acompanhei e acompanho às vezes alguns motovloggers brasileiros e efetivamente aquilo é um bocadinho cortar à faca, é um bocadinho complicado. E então o que encontram cá melhor, segundo os próprios, para mim isto não se posso comparar, não é? Porque não vivi lá, sempre vivi aqui, é que em nível de criminalidade, Portugal, ao pé de vocês brasileiros, no Brasil, é tranquilo. Ok, acredito. E acredito que seja isso que vocês vão conseguir ter melhor cá. Porque, dito também por próprios colegas meus, eles ganhavam mais dinheiro lá, no Brasil, e tinham uma vida muito mais folgada no Brasil do que têm aqui em Portugal. Porque, meus amigos, isto está tudo caro. É assim, é bem, comparado com o resto da Europa, Portugal até é barato, mas para os nossos ordenados, para os ordenados nacionais, é caríssimo. Reparem, o ordenado mínimo anda, nos 900 e qualquer coisa. Já o ministro veio dizer, agora já ia dizer falar, isto é estar a falar com muitos brasileiros, veio dizer que querem aumentar até ao final de não sei o quê, do mandato, ao caralho, até 1020 euros, 1020 euros o ordenado mínimo nacional. Epá, quem ouve isto de fora diz assim, é lá, espetáculo, que maravilha, bom, mas vão ver as rendas das casas andam numa média de 600 euros para cima. O mais usual de encontrar é uma casa que tenha T3, ou seja, 3 quartos, uma sala, ou seja, uma casa para uma família composta, pai, filhos e pronto, paga na boa, 800 paus, 800 euros. Agora imaginem que para já vocês vêm cá com a família, imaginem vocês que tenham mulher ou marido, depende do gosto de cada um, e têm filhos, vamos imaginar 2 filhos, então está certo, uma casa T3, porque tem um quarto para cada uma das crianças e tem um quarto para vocês casal. Mas agora imaginem que só um deles é que consegue arranjar trabalho por agora, que ainda um deles está mais difícil, ou foi um tinha contrato de trabalho já de lá, veio daí com um contrato de trabalho e conseguiu vir, entrou legal, entrou a família legal, vamos imaginar. Mas a pessoa em questão ainda está no desemprego, está. Ora bem, para começar o desemprego não paga o ordenado mínimo, paga metade, muito menos até, se não for menos. E depois, um indivíduo que esteja a receber, que seja 1100 euros, só em 800 euros de renda de casa, imaginem, já fostes. Depois tens água, tens a luz, tens o gás, pronto, tem que ter esses bens essenciais todos. Torna-se complicado, não acham? E depois andam revoltados cá, e depois falam com os portugueses às 3 pancadas, depois um português põe-se a brincar por alguma razão, e não compreendem o brincar, levam mal. É assim, é daquelas coisas que acontece. Ser imigrante não é fácil. Eu também já fui imigrante na Islândia, sei bem o que é um estrangeiro estar num país que não é seu, e não é fácil. Agora, vocês estão a pensar a vir para cá, digo-vos uma coisa, pensem bem que isto está super lotado, isto está pelas costuras. Está a haver uma invasão, desculpem o termo, a expressão invasão, porque expressa, está a haver uma imigração descontroladíssima, não é descontrolada, é descontroladíssima, entre tudo às 3 pancadas e três sei lá, que é uma coisa parva. E depois chegam cá, começam a trabalhar, não sabe-se onde, não dão satisfações a ninguém, não sabem de onde é que vem aquela malta, e pronto, e é como é. E depois anda aí um descontrole do caraças que não se pode. Pensem bem,
Olha, se Portugal é o país que vocês querem, façam uma coisa, se tiverem a oportunidade, venham visitar. Atenção, que há muito colega, eu digo assim, muita pessoa brasileira que andam a fazer TikToks cá, e atenção, não tem que se fiar nos TikToks. Nem tudo é como pintam no TikTok. O conselho que eu vos dou final é, venham com uma mente muito aberta, estudem, entre aspas, os portugueses em geral, antes de começarem a opinar. Quando não compreenderem, quando não entenderem alguma coisa que estejamos a dizer, epá, não tenham vergonha de dizer ou de falar, como vocês dizem, não percebi o que é que quer dizer com isso assim. E um indivíduo não se preocupa nada em ter uma merda para o olho, Fónix, não se preocupa nada em dar-vos a explicação do que é que está a querer dizer, porque vocês podem dizer, epá, este gajo está a dizer uma coisa mal, está a ser ruim, e não é. Se calhar no Brasil a palavra pode parecer ruim, mas cá não é, como é o caso da rapariga. E com isto tudo, obrigado por ter assistido o vídeo até ao fim, não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos do canal, espero que tenha-vos ajudado. Se quiserem colocar mais questões sobre este tópico, tenham mais dúvidas, não hesitem a pôr na caixa de comentários, e com isto tudo, vivam um dia de cada vez, forte abraço, fui!